Bem, meus amigos, nós estamos iniciando o nosso seminário, o quarto seminário espírita sobre a Boa Nova. Então, inicialmente, eu quero deixar um bom dia a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rose Figueiredo e nós estamos realizando hoje esse seminário. É o quarto seminário espírita sobre a Boa Nova. Em anos anteriores, nós nos reunimos aqui em Petrópolis, de onde estamos, com uma grande caravana, numa grande festa, mas, infelizmente, um momentinho, infelizmente, esse ano, devido à pandemia, não podemos realizar a mesma atividade, porque tivemos todos que ficar isolados. Então, o seminário vai acontecer de forma virtual, mas com certeza ele será bom para todos nós, não é? Então, eu queria falar um pouquinho sobre a nossa casa espírita. Ela se localiza, ela se localiza aqui em Petrópolis, no bairro Morém, tá? E a nossa casa recebe o nome de Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, localizada no bairro Morém, em Petrópolis, Rio de Janeiro, na cidade imperial. Nossa casa foi fundada no dia 12 de outubro de 2016. Então, nós já temos aí alguns anos, né? Já de fundação, estamos em franca atividade. Neste ano, estamos realizando inúmeros cursos e palestras online. Já temos também uma página no YouTube. Quem quiser o link da página, é só me avisar que eu envio. Temos também uma página no Facebook, onde colocamos inúmeras palestras, inúmeras mensagens. Também eu posso mandar o link da nossa página no Facebook, muitos já fazem parte da nossa página. Temos um grupo no WhatsApp chamado Evangelho em Casa, que tem bastante atividade, as pessoas estão sempre colocando ali seus comentários, seus estudos, suas mensagens. E temos também além dos cursos que realizamos durante a semana, e são vários cursos, às terças, quintas e sextas-feiras, começamos às 17 horas e vamos normalmente até 20h30, temos também duas palestras públicas, que acontecem sempre às terças-feiras e às quintas-feiras, às 19h30. Então, nós estamos sempre em atividade. Aqueles que ainda não conhecem, não nos conhecem e quiserem participar, é só mandar uma mensagem para mim no WhatsApp ou então no chat, que depois eu vou olhar, me envia o telefone, eu coloco a pessoa no nosso grupo e ela passa a receber o link das nossas atividades, tá? Eu quero pedir a todos, mais uma vez, que sempre prestem atenção para manter seus microfones desligados. Pode ser até que durante o nosso estudo aconteça, estamos em época de campanha eleitoral. Então, de vez em quando, passa um companheiro com um carro em som alto, fazendo aquelas tradicionais propagandas, como na sexta-feira, durante o estudo das parábolas, né? A gente até tem que dar uma paradinha, porque o som vem um pouco alto, ou então um barulho de moto, porque aqui a casa é em frente à rua, então tem esse probleminha, né? Não tem como a gente evitar o som. Mas, fora isso, nós estamos aqui muito felizes por termos esse grupo de amigos, companheiros, participando conosco desse seminário, e quero dizer para vocês que nós, da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis,
esse companheiro querido de todos nós, que é uma unanimidade até entre aqueles que não são católicos, que não são espíritas, tem até ateus que admiram, elogiam e respeitam Francisco de Assis, reconhecendo o grande trabalhador da seara. Ele não diz que é trabalhador da seara de Jesus de Deus, porque ele é ateu, mas ele reconhece que é um grande trabalhador que ajudou muito a toda a humanidade, vem ajudando muito a toda a humanidade, porque Francisco trabalha incessantemente, né? Quem nunca elevou um pensamento ao alto pedindo um auxílio a Francisco de Assis? Então, nós estamos sempre aí trabalhando, e esse companheiro querido sempre participando conosco das nossas atividades. Então, nesse momento que já nos apresentamos, volto a dizer, se alguém estiver entrando e que não me conheça, eu sou Rose Figueiredo, nós vamos pedir à nossa companheira Denise Fernandes, que é a vice-presidente da nossa casa, para fazer a leitura do preparo. Bom dia. Caracteres do verdadeiro profeta. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 9. Desconfiai dos falsos profetas. É útil, em todos os tempos, essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque, então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntarei, sem dúvida, como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que eles sabe capazes de as cumprir. Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Isso posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência, se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um histrião de baixo estofo que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Olha aí, velho. Outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte, desempenham a missão
a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão, eles próprios, como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto. O segundo, orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Deixa, Fernando. Alguns desses impostores têm havido pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, não encontrado pessoas assaz, crédulas, que lhes creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante a abrir os olhos do mais cego, a de que, se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse, o que for absurdo, que houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus. Se tirardes uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Possuem todas as suas virtudes os que se dão como Cristo? Essa a questão. Observai-os, perscrutai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo. A humildade e a caridade, sobejando-lhes as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, ademais, que nesse momento há em vários países muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muito João ou Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhes prestam ouvidos. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, máxime numa época de renovação qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certos. Erasto, Paris, 1862. Então, nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece, ligando nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial. Pai querido, de amor e bondade infinitas, envolve-nos, Senhor, em mais essa manhã, em que estamos em festa, comemorando mais um aniversário na nossa casa, mais um ano de estudos. Estejamos todos nós, queridos amigos, em nossos pensamentos ligados a Ti, Senhor, gratos, muito gratos, por muito que recebemos em todos esses anos de estudo aqui na nossa casa e de estudos da casa de que viemos. Sabemos, Senhor, que não importa onde estivermos, se estivermos ligados a Ti, Senhor, ao nosso Mestre Jesus Cristo,
percorrendo os passos por ele trilhados. Estaremos fazendo sua vontade, Senhor. E gratos estamos por mais essa oportunidade de trabalharmos na senda do bem, de estarmos ligados a Ti, auxiliando todos os nossos irmãos e auxiliando este planeta maravilhoso que nos tem por escola e lar. Gratos mais uma vez, lhe pedimos a sua permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje, dizendo, Senhor, de todo o coração, obrigada, Pai querido. Esteja conosco hoje e sempre. Assim seja. Passamos agora para a nossa amiga Rose, que vai fazer o estudo de hoje. Meus amigos, é realmente muita emoção que nós estamos sentindo agora, nesse momento. Nós estamos aqui, sentimos a presença da equipe espiritual que conosco tem se reunido há tantos anos nesse trabalho e agora nesse novo empreendimento que é a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, que desde 2016 foi fundada aqui em Petrópolis e nós estamos buscando divulgar esse evangelho do Senhor, essa doutrina abençoada que tanto tem nos auxiliado. E mais uma vez, nós só temos a agradecer a todos esses irmãos que estão conosco, aqueles que nos incentivam, que participam dos nossos estudos. Realmente é uma grande felicidade e, acima de tudo, agradecer a Deus, a Jesus, a falange de Francisco de Assis e todos os nossos amigos orientadores espirituais e os nossos amigos desencarnados que caminharam aqui na Terra conosco, hoje se encontram no plano espiritual. Eu queria lembrar de alguns, meu querido irmão, parceiro de tantos anos, Ranceniano, Newton Guape, Terezinha e vários outros, né? Belande, que me vem o nome agora à cabeça, João Carlos, Dalila Araújo de Melo, grande, querida companheira, a quem nós homenageamos a nossa casa, dando a ela o nome da nossa assistência social, da nossa casa, todo o nosso trabalho de assistência social que já desenvolvemos na casa é em homenagem à nossa querida irmã Dalila Araújo de Melo e vários outros companheiros que caminharam conosco e que queremos dividir essa alegria da realização desse 4º Seminário Espírita sobre a Boa Nova. Então, agradecendo a todos esses companheiros que trabalharam conosco, José Carlos e vários outros, né, que conosco estiveram no CEOI, Janete Silva, Janete Soares, queridas amigas do coração, que nós nunca esqueceremos, sempre lembramos, com certeza, todos eles estão aí a nos apoiar, a nos incentivar. Ivan Barros, mais um nome que me veio à cabeça, querido companheiro Ivan Barros. Então, é uma grande alegria ter esses irmãos, Rogério também lá do Curupaiti, são muitos amigos queridos, e nós não queremos, né, queremos deixar um beijo no coração para todos. Então, vamos iniciar o nosso seminário, lembrando o nosso tema. A Vera Barros, veio lembrança agora também da Denise, nossa querida amiga Vera Barros, grande trabalhadora da Seara, né? A lembrança querida de todos nós. Então, nós vamos iniciar agora o nosso seminário, fazendo aqui a abertura do nosso ecrã para iniciarmos os estudos e os comentários. Quarto Seminário Espírita sobre a Boa Nova.
tá legal? Sobre a Boa Nova. Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Nós temos aí no meio o nosso símbolo, né? É Cefa. E aqui embaixo, do lado do nome, o nosso querido Francisquinho, que sempre nos acompanha, não é? E agradecemos sempre a ele por tudo que tem nos proporcionado e irá nos proporcionar ao longo das nossas trajetórias. Esse é o tema que iremos estudar hoje. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 5 e 6, e nos versículos 21 e 22. E o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar esse tema em todo o capítulo 21. Isso já nos mostra a importância desse assunto. Tanto que Allan Kardec dedicou todo um capítulo dessa obra, que é a terceira obra publicada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nos dias atuais, mais do que nunca, nós temos que estar alertas para tratar com os falsos cristos e falsos profetas. Então vamos iniciar as nossas reflexões. Quem são os profetas que tanto ouvimos falar? Ouvíamos muito falar na antiguidade, mas hoje, atualmente no século XXI, de vez em quando, nós ouvimos essas palavras. Eu sou o profeta vai falar hoje para todos nós. Então nós ficamos pensando, será que esses profetas estão de volta? Mas vamos analisar friamente quem são os profetas. O profeta, na realidade, é um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material, ou seja, é um médium. Os profetas do Antigo Testamento, como José do Egito, Elias, Isaías, Jeremias, Malaquias, Daniel, Abraão, João Batista, foi o último profeta antes de Jesus iniciar a sua pregação, não eram senão médiuns, escolhidos por Deus, enviados pelo Senhor, para chamar a atenção, àquela época, de reis e dirigentes que não estavam preocupados com as questões espirituais. Deus os enviava para alertá-los. Então, o Senhor tinha essa preocupação. Então, a maioria desses homens, aqui eu coloquei José do Egito, que passou toda a sua vida junto ao faraó, buscando orientá-lo. Elias também esteve com reis. Daniel, junto a Nabucodonosor, um homem poderosíssimo. João Batista, sempre chamando a atenção de Herodes e Herodias, a esposa, buscando chamar a atenção desses homens para que eles procurassem o caminho do bem, o caminho das boas realizações. Esse era o papel do profeta. Para isso ele foi enviado, para buscar chamar a atenção daqueles que tinham a responsabilidade do cuidado com o povo, né, com as pessoas, para que eles pudessem trabalhar da melhor forma possível, sempre visando o bem-estar da sua população. Mas nós sabemos que, infelizmente, muitos e alguns desses profetas não conseguiram realizar as suas tarefas como desejavam. Não muito por culpa deles, mas porque naquela época haviam muitas dificuldades da população de compreender essa mensagem que eles traziam. Missão básica do profeta, do enviado de Deus: instruir os homens, revelando mais a respeito da vida espiritual, sem necessariamente predizer o futuro. A presciência do futuro, então, é apenas
um dos atributos de um profeta. Então, nós vamos acompanhando a vida desses profetas e nós vamos, nos nossos estudos aqui, sobre as parábolas que acontecem todas as sextas-feiras, a partir das 18h20, nós vamos estudar a vida de algum desses profetas. E nós vamos perceber que, de vez em quando, eles faziam até algumas previsões, mas não era basicamente essa a função do profeta, e sim a de instruir, falar para aquele povo sobre a vida espiritual. Uma vez ou outra eles podiam fazer até uma revelação, mas esse não era o objeto principal do seu trabalho, tá? A presciência do futuro, é apenas um desses atributos desses médiuns, grandes médiuns, por sinal. Papel básico do profeta: contestação. Toda vez que algo se desviava, que algum líder ou que o povo se desviava da sua tarefa, que era valorizar mais as coisas do espírito do que as coisas da matéria, o profeta estava ali para chamar a atenção. Nós vamos ver João Batista fazendo isso em relação a Herodes, porque Herodes, ele envia o irmão para a guerra, dá certeza que o irmão vai morrer, para se unir à cunhada. E João Batista vai realmente contestar essa situação de Herodes. E isso levou até a morrer, a perder a cabeça, né? E outros profetas que trabalharam constantemente chamando atenção, muitos perderam a vida, sim. Pagaram com a vida essa sua tarefa de não deixar que o mal prevalecesse. Consolação, eles também levavam a consolação às pessoas. Encorajamento, porque muitas dificuldades e obstáculos enfrentavam o povo, então eles tinham que encorajar. E trazer o homem de volta ao caminho de Deus. Ir em busca dos desviados, chamar a atenção deles para que eles retornassem ao seio do Senhor. Esse era o papel do profeta. Mas nós sabemos que essa tarefa, esse título de profeta, muitos pediram para si, mas pessoas que não tinham o merecimento e tinham segundas e terceiras intenções para levar ao povo questões não muito boas. Na realidade, muitos usaram mal o nome profeta e se aproveitaram disso. Daí o objetivo do nosso estudo é ver por que Jesus tanto se preocupou com esses. Daí o título do nosso seminário, que é o título do 21º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Falsos cristos e falsos profetas. Um tema muito atual e todos nós devemos estar alertas para essa situação. Então, vamos continuar. Palavras do profeta Jeremias, em 646 a.C. Vejam que o tema falsos cristos e falsos profetas não começou com os alertas de Jesus. Já no Antigo Testamento, 600 ou mais anos antes da vida do Senhor, os verdadeiros profetas já alertavam a população para o perigo que isso poderia ser. E assim diz o profeta Jeremias: não escuteis os profetas que vos enganam, contam as visões do seu próprio coração e não as palavras do Senhor. Então ele diz que esses profetas que buscam simplesmente enganar o povo para tirar uma vantagem pessoal, eles falam do que vai no seu coração, do que vai na sua mente.
E a palavra dele não é a palavra do Senhor. É uma palavra enganadora. É uma palavra que pode nos levar ao abismo. Daí a nossa obrigação de ficarmos muito atentos ao que todos eles dizem. E é principalmente aqueles que se dizem profetas. Então, Jeremias faz esse alerta. Não escuteis os profetas que vos enganam. Contam as visões do seu próprio coração, do seu egoísmo, da sua vaidade, do seu orgulho, e não as palavras do Senhor. Está lá em Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 16. Já naquela época, os charlatães e os exaltados eram aqueles, né, que eram médiuns verdadeiros, por isso eles chamam exaltados, porque haviam charlatães que se faziam, diziam ser médiuns e não eram. E os exaltados que eram médiuns, mas que abusavam do dom da profecia e o exploravam. Então, naquela época, no Antigo Testamento, há mais de 1000 anos, 2000 anos antes de Jesus vir à Terra, já haviam esses homens que abusavam do dom da profecia e o exploravam. Nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículos 16 a 24, uma passagem de Paulo e Silas, quando eles vão pregar, falando sobre isso. E essa passagem está muito bem relatada no livro Paulo e Estevão, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 6, na segunda parte, que tem por título Peregrinações e Sacrifícios. Em algumas obras, o capítulo pode ter outro número, mas o título é o mesmo, Peregrinações e Sacrifícios. Então, essa passagem de Atos que eu vou ler aqui, ela está muito bem detalhada no livro Paulo e Estevão. Quem quiser conhecer com mais minúcias, leia esse capítulo, Peregrinações e Sacrifícios, do livro Paulo e Estevão. E aqui no livro, na Bíblia, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 16 também, que tem por título Prisão de Paulo e Silas, diz assim: certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava, que tinha o espírito de pitonisa, era uma médium, a qual, com as suas adivinhações, dava muito lucro a seus senhores. Pondo-se a seguir a Paulo e a nós, gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Repetiu isto por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se. Voltou-se para ela e disse ao espírito: ordeno-te, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora, o espírito saiu. Vendo seus amos, seus senhores que a exploravam, se lhes esvaecer a esperança do lucro, pegaram Paulo e Silas e levaram-nos ao foro, à presença das autoridades. Então, em Paulo e Estevão, está muito bem colocado isso. Quando Paulo e Silas iam pregar, uma multidão se reuniu em volta deles. E 2 homens que exploravam uma médium botavam uma barraquinha ali. E ficavam de vez em quando elogiando aos 2, aproveitando-se da multidão para comercializarem a mediunidade dela. Terminadas as pregações, o povo corria lá e ela fazia muitas adivinhações. No início, ela era explorada, depois ela passa a ser sócia deles e eles ganhavam muito dinheiro. Paulo, uma hora, irrita-se com aquilo, vai falar com a médium e, com a sua moral, o seu poder moral, afasta o espírito que a assessorava, e aí ela perde a sua capacidade mediúnica. Com isso, ela também, esse grupo, e ela nesse momento já não era mais uma escrava, era uma sócia deles, eles passam a ter um grande prejuízo financeiro. E por causa disso, eles denunciam Paulo e Silas às autoridades e eles são presos e são torturados. Então, mostra aí, nessa passagem, a mediunidade sendo mercantilizada. Então, abusavam da fé simples e quase cega do povo. Porque eles existem por quê?
porque o povo, muitas vezes, tendo aquela fé cega, procura esses falsos profetas, né? Predizendo por dinheiro ou por presentes. Às vezes, eles não recebem dinheiro, recebem presentes, coisas boas e agradáveis. Mais ou menos um mês atrás, nós vimos na televisão um programa que tratava dessas questões, quando uma médium declarou o seguinte: eu nunca cobrei nada de ninguém, mas se alguém me oferece um presente, eu aceito. Ela declarou tranquilamente, sem nenhuma preocupação. Ela disse: nunca cobrei um tostão, mas aceito os presentes que as pessoas me dão. E elas me dão muitos presentes, né? Com isso eu tenho casas, vários carros, porque os presentes são muitos. Assim falava Jesus. Jesus, durante todo o tempo que esteve entre nós, teve uma especial preocupação e atenção para essa questão da exploração da mediunidade, para essa situação que envolvia os falsos profetas. Inúmeras vezes vamos encontrar no Evangelho do Senhor um alerta do Mestre para que nós possamos ter muita atenção em relação a esse fato. E ele dizia assim: cuidai que ninguém vos seduza, chamando a nossa atenção, porque a responsabilidade é nossa. Cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão falsos profetas. Está lá em Mateus, capítulo 24, versículos 4 e 5. Jesus, durante as suas pregações, sempre tinha uma palavra para tratar, para deixar sobre esse tema, porque era algo que o deixava muito preocupado. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 15. Ovelhas sem discernimento. Cuidado com os falsos profetas. Sei que depois da minha partida, olha como é forte essa palavra de Jesus, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês. Então ele está nos chamando de ovelhas. E não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 29 e 30. Um alerta para as ovelhas cegas. Porque ele diz: e dentre vocês mesmos se levantarão homens. Eu sou pastor de vocês. Mas, na realidade, são lobos ferozes em pele de ovelha, buscando torcer a palavra do Senhor para atrair os discípulos. E o Senhor, o Mestre Jesus, sabia que após a sua partida, o seu retorno ao plano espiritual, até os dias que vivemos hoje, lobos ferozes estarão em alerta, desejosos de se aproveitarem das ovelhas sem discernimento e das ovelhas cegas. Até quando isso vai acontecer? Recomendações no Sermão da Montanha. Uma das últimas orientações que Jesus dá no Sermão da Montanha. Ele fala de marcar o cuidado que se deveria ter com as ilusões e a sedução de impostores. Jesus percebeu o quanto as pessoas cansadas, inseguras, sentindo-se fracas e frágeis, procuravam amparar-se em alguém. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. Está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 36. Jesus vira o risco que corriam de se deixar liderar por falsos profetas, que poderiam ser um perigo para os trabalhadores da vinha. Porque é assim, muitas vezes, quando as pessoas estão cansadas, inseguras, elas se tornam muito fracas e frágeis. E facilmente
podem ser desviadas, podem ser envolvidas por esses falsos profetas, que não têm compaixão como Jesus tinha. Muito pelo contrário, eles querem explorar, eles querem sugar o sangue, a energia e a bolsa de todos esses que estão ali sofrendo. E eles não têm piedade. E Jesus via o risco, muito perigoso, se deixar levar por falsos profetas. Então, ele vai ter, durante toda a sua vida, essa preocupação com as suas ovelhas, para que elas não caiam nas mãos desses impiedosos. Jesus conhecia a natureza humana, sabia que suas palavras poderiam ser deturpadas e que muitos distorceriam seus ensinamentos para obter vantagens pessoais. Aqui, olha só, essas são algumas das muitas citações que nós vamos encontrar no Evangelho do Senhor tratando esse assunto. Está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Mateus tem 3 citações aqui, capítulo 7, capítulo 24, capítulo 13. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1 a 6. Segunda carta de João, no capítulo 1, 7 a 11. Segunda carta de Timóteo e várias outras citações que vão desde o Evangelho de Mateus, passando pelo Atos dos Apóstolos, entrando nas cartas de Paulo e outras cartas dos discípulos de Pedro, de João, de Timóteo, sempre alertas sobre essa situação, sobre esses falsos profetas que iriam deturpar a palavra do Senhor até os dias que vivemos atualmente. E Jesus conhecia, ele conhecia a natureza humana, sabia que as suas palavras podiam ser deturpadas e que muitos dos seus ensinamentos iam ser usados para a exploração daqueles mais frágeis, daqueles que ainda não têm o discernimento bem desenvolvido, daqueles que ainda são cegos para a verdadeira palavra do Senhor. Uma grande preocupação do Mestre Jesus. Um momentinho aqui. Mais alertas do Senhor, né? Tende cuidado para que alguém não vos seduza, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, seduzirão a muitos, porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão, que farão grandes prodígios, grandes maravilhas e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Podem até ser seduzidos por eles. E no Evangelho segundo o Espiritismo, como falamos inicialmente, no capítulo 21, Allan Kardec, trazendo a palavra dos Espíritos, vai reforçar em todo o capítulo, é um capítulo completo, só tratando desse tema. Ele vai reforçar esses riscos, dedicando todo o capítulo para essa questão. E recomenda a todos nós, os espíritas, analisar sempre todas as mensagens dos espíritos, porque nós, muitas vezes, adoramos uma mensagem psicografada. E não só adoramos, mas queremos compartilhar, divulgar para todos, né? Sem aquela preocupação de verificar se ela é verdadeira. O Evangelho também nos chama para avaliar também os médiuns que trazem estas mensagens, para que não sejamos enganados. Nos auxilia a identificar os falsos profetas que podem atrapalhar nossa trajetória rumo à felicidade.
mostra riscos que corremos de nos expor a enganos e ilusões a partir do que lemos, ouvimos e somos influenciados no dia a dia. Porque assim, no dia a dia, muitas vezes nós somos influenciados pelas mensagens, pelas palavras desses falsos profetas. O capítulo 21 é um alerta. O capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo é um alerta para tomarmos cuidado com a nossa tendência a nos alimentarmos de ilusão. Porque nós temos essa tendência. Nós gostamos, muitas vezes, de nos alimentarmos de ilusões. E aí nós trouxemos um esquema para a gente entender isso. Tudo começa, muitas vezes, numa grande dor que bate à nossa porta. E nós abraçamos uma certa ilusão que alguém nos traz, ou alimenta em nós, para fugirmos, para nos defendermos contra a realidade. Então, e aí ficamos prisioneiros. Então, vai ser uma luta, uma guerra entre a fuga da realidade e a mente saudável. E justamente esse combate, esse choque entre realidade e a razão e a verdade vai ser uma porta aberta para os falsos cristos e falsos profetas penetrarem. Como isso funciona? Grande dor, né? Como esse item vai influenciar a nossa vida? Tendemos a criar ilusões que servem-nos, de certa forma, de defesas contra nossas realidades amargas. Embora possam, por um lado, nos poupar das dores momentaneamente, porque uma hora isso vai acabar, por outro, nos tornam prisioneiros da irrealidade. Porque nós abraçamos aquela ilusão para tentar minimizar as nossas dores. Mas isso tem um preço. Acabamos, como diz ali a notinha do desenho, sendo enganados, né? Sendo arrastados pelas ilusões e manipulados por pessoas que não nos querem verdadeiramente ajudar. Para possuir uma mente sã, é preciso que tenhamos a capacidade de aceitação da realidade, jamais fugindo dela. Diz André Luiz em uma de suas obras, é o nosso lar, né? Aceita a realidade para que ela não te surpreenda no futuro. Então, uma mente sã é aquela que tem a capacidade de aceitar a realidade. Jamais devemos fugir da realidade. Porque, como diz aí o desenho, né? Acabaremos indo para o abismo, nos deixando guiar pelos falsos profetas. Por esses que querem nos enganar, por esses que querem nos envolver. E como aqui nos chama a atenção a linha, ela diz, cego guiando cego, é verdade. É imprescindível discernir o que queremos forçar que seja realidade daquilo que verdadeiramente é realidade. Porque muitas vezes nós queremos forçar que a nossa ilusão seja realidade, mas ela não é. Então nós precisamos, né? Precisamos muito bem aprender a discernir o que nós queremos forçar que seja realidade daquilo que verdadeiramente é realidade. É preciso renunciar a essas ilusões. E vamos reconhecer, nem sempre é fácil, não é verdade? Nem sempre é fácil. Mas precisamos entender que a alegria e o sofrimento não estão nos fatos e nas coisas da vida, mas sim na forma como a mente os percebe. Caso contrário, seremos presas fáceis para os predadores da fé. Então, a alegria e o sofrimento não está no fato, não está nas coisas da vida, mas sim como nós os encaramos.
Essa é a situação. Por isso é necessário encarar a realidade. Tudo que nós estamos passando é porque é necessário passar. Ou é um desígnio divino, ou o Senhor colocou aquela prova ali, ou melhor, ele colocou aquela situação para nós vivenciarmos, para nos educarmos, ou é uma prova que nós mesmos pedimos para avançar no processo evolutivo. Então, tudo que nos acontece, devemos compreender e não ver ali o mal, o pior, mas sim uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. Se passarmos a ver as coisas assim, dificilmente seremos iludidos. Esse capítulo, são 2 capítulos que tratam das ilusões. No livro As Dores da Alma, de Francisca do Espírito Santo Neto, pelos Filhos Remédio, muito interessante e trata desse assunto de uma forma muito especial. Ilusão, enganos e desvios do caminho da verdade, nós vamos encontrar em vários aspectos da vida. Vamos encontrar na religião, essa ilusão, esses enganos, esses desvios no caminho da verdade. Lembra que Jesus falou que muitos viriam dizendo, eu sou o Cristo, e tentariam desvirtuar o seu ensinamento? Na própria religião vamos encontrar isso, quando essa religião mantém os povos na cegueira espiritual para conquistarem privilégios e proveitos materiais, quando mantém pobre a espiritualidade de seus seguidores, é aquela religião fechada, justamente para facilmente manipular as ovelhas cegas e as ovelhas sem discernimento. Na ciência, quando ela prega o materialismo, quando nega Deus e a realidade espiritual, também promove enganos e desvios no caminho da verdade. Na política, quando promete coisas que não planeja cumprir, quando sustenta candidaturas com base na mentira e na produção de ilusões, quantas pessoas são arrastadas na política pelos falsos profetas, por aqueles que dizem que vão fazer isso, vão fazer aquilo, prometem maravilhas, e aquele que não tem bom discernimento se deixa arrastar, se deixa seduzir, e depois nós vemos coisas muito tristes acontecerem, com um grande prejuízo para a população, porque não abrimos os olhos e os ouvidos para perceber que ali estava um falso profeta, um desviado, usando muitas vezes a palavra do Senhor para atrair as ovelhas que não estão prestando atenção. As casas espíritas também podem ser produtoras dessa ilusão, desses enganos e desvios no caminho da verdade. Porque muitas delas, e muitos médios também, têm nessas casas a mediunidade comercializada ou trocada por mimos. Né? Então, onde a mediunidade for comercializada ou trocada por mimos, devemos nos afastar. Onde espíritos que ali se apresentam com a proteção de médiuns se fazem passar por espíritos superiores e anunciam, prometem coisas que não poderão realizar, desviando aquela casa ou os trabalhadores. Então, precisamos ter atenção. Onde a mediunidade for comercializada ou trocada por mimos, não é uma casa de Jesus. Na mídia também, quando vemos dando conselhos sobre tudo e até sobre o futuro, quando dirigem e sabem fazer isso muito bem, nossa busca de felicidade para coisas materiais e para a indústria do consumo, nós não vemos a mídia fazendo isso? E as pessoas não prestam atenção e entram nesse caminho do consumismo, das coisas materiais, e vivem em ilusões que a mídia traz para todos nós.
Armadilhas psíquicas, as armadilhas internas em que nós mesmos caímos por não conhecermos o funcionamento da psique humana. As máscaras sociais que muitos de nós colocamos, acreditando que precisamos dela para viver em sociedade. Mas nós sabemos que essas armadilhas psíquicas só nos prendem porque nós permitimos. Nós permitimos, nos deixamos arrastar. Então, há uma série de formas desses falsos profetas, desses falsos cristos nos atraírem. Daí a preocupação, a grande preocupação de Jesus, em nos alertar para não nos deixarmos arrastar por eles. Como distinguir o verdadeiro profeta de um profeta falso? Jesus também nos ensinou. Pelos seus frutos. Toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 17. Então, vamos analisar o caráter da pessoa. Vamos prestar atenção na finalidade do que é revelado e pela importância da revelação. Vamos analisar, vamos prestar atenção. Aquela pessoa que está nos trazendo aquela revelação, como é o comportamento dela? O que ela está trazendo, como está revelando, isso tem uma finalidade útil. Aí lembramos daqueles crivos, 3 crivos de Sócrates, né? Isso é bom, isso vai trazer um objetivo útil, isso é verdadeiro. Os 3 crivos de Sócrates, né? Qual a finalidade dessa revelação? Que importância para o bem da sociedade, da humanidade, tem essa revelação? Porque ela tem que ser importante para todos, não para um grupo, não para uma pessoa. Porque se nós prestarmos bem atenção, tudo que os espíritos superiores nos dizem é para todos. A finalidade é atender à coletividade, não a um grupo ou uma pessoa. Muitas vezes nós dizemos assim, essa mensagem foi para mim. Aí o outro do lado também diz a mesma coisa. Aí o outro também diz a mesma coisa. Porque a revelação, ela é para todos. Então nós temos que analisar essas inúmeras mensagens que correm aí pelo Facebook, pelo WhatsApp da vida, dizendo ser psicografia de Irmã Sheila, de Ana Nery, de Dr. Bezerra, de Emmanuel, de Ivone Pereira, de Chico Xavier, falando sobre política, falando sobre candidato A, candidato B, falando sobre coisas absurdas. Tem até dieta de Francisco Cândido Xavier, não é verdade? Então, quem é essa pessoa que está trazendo essa revelação? Qual a finalidade desse tema? E é importante verdadeiramente para todos ou só para um grupo? Então, nós temos que ter a capacidade de analisar. E isso é uma recomendação da espiritualidade superior. Analisem tudo que vem dos espíritos. E eles não vão ficar tristes, nem melindrados por isso. É nossa obrigação analisar tudo que vem dos espíritos. Porque é melhor, como diz Kardec, você negar 1000 verdades do que aceitar uma mentira. Porque se for verdade, vai voltar no futuro. Ela vai retornar no futuro. Mas se a gente abraçar a mentira, pode causar um desastre terrível. Como nos defender dos falsos profetas? Com o conhecimento que iluminará a mente humana, assim diminuirá o número dos falsos profetas à medida que a humanidade se esclarece
então será aniquilada a fé cega. Então, o conhecimento é o que nós precisamos adquirir. Porque o conhecimento é luz. O verdadeiro conhecimento é luz. E a luz ilumina. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos arrancará das trevas da ignorância. Então, com o conhecimento, a mente humana será iluminada. E mente humana iluminada irá, com isso, afastando, não dando oportunidade para o abrigo dos falsos profetas, porque a humanidade estará esclarecida e a fé cega desaparecerá. Porque, como nos disse Kardec, através de toda a sua obra, amparada pela espiritualidade superior, a nossa fé precisa ser uma fé raciocinada. Quem são os falsos profetas? São aqueles que exploram o conhecimento e as faculdades orgânicas especiais que possuem em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação. Muitos são médiuns verdadeiros, médiuns com o dom da palavra. Outros são mistificadores, mas muitos são médiuns verdadeiramente e utilizam da sua mediunidade para tirarem proveito próprio para o seu bem-estar pessoal. Aproveitam-se da boa-fé de pessoas que acreditam serem eles missionários divinos, seres especiais, enviados do Senhor. Mas, na realidade, são lobos em pele de cordeiro. Os prodígios dos falsos profetas, em que tem origem? Porque muitos são médios. Em leis já conhecidas e nas leis também ignoradas pela ciência. Nós estudamos isso nos conhecimentos que eles já adquiriram, nas suas faculdades orgânicas, simples aplicações das leis da natureza. Leis essas acessíveis aos dignos e aos indignos, porque nós sabemos que a mediunidade ela é dada a todos, para que todos possam crescer, se desenvolver. Se somente os espíritos bons recebessem a mediunidade, aqueles menos evoluídos não cresceriam nunca. Então, essa mediunidade ela é dada a todos. Agora, cabe a nós utilizá-la bem. Mas aquilo que eles conseguem realizar, os fenômenos, as predições, isso não tem nada de especial. Nós estudamos que tudo isso é amparado pelas leis da natureza. Algumas nós já conhecemos, outras são ignoradas. Mas nós que estudamos sabemos. Se eu ainda não entendo por que isso está acontecendo, é porque existe uma lei que eu ainda não conheço que sustenta esse fenômeno. Então, é simples assim, como nós dizemos aqui, simples aplicações das leis da natureza. Mas a mediunidade, ela é acessível a todos, aos dignos e aos indignos. Os milagres existem? Não. Encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno não é mais do que a aplicação de uma lei da natureza. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 5. Então, não existem milagres. Quando nós, por um momento, vermos alguém anunciando milagres, não acreditem. Eles não existem. Tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação. E ela está em uma lei da natureza, que o homem já conhece ou que ainda não conhece, mas que futuramente será revelada ao homem. Todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso aqueles que ignoram essa lei. Daí
essa ideia de que os milagres existem, mas nós sabemos que eles não existem, porque senão seria uma derrogação das leis do Senhor. No Livro dos Espíritos, na questão 624, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual o caráter do verdadeiro profeta? E os espíritos respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Essa resposta, ela é muito, muito forte, tá? Eles dizem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus, e que nós podemos reconhecer esse homem pelas suas palavras, pelos seus atos. Nós estudamos isso lá na Gênese, quando fica muito claro para todos nós que nós devemos ser reconhecidos pelos nossos irmãos e pelos nossos companheiros, pelas nossas ações. Nós devemos ser exemplos vivos dos ensinos de Jesus. As pessoas, quando olharem para nós, elas precisam ver em nós os ensinos do Senhor. Por isso ele diz: podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos, pelas suas ações. Então, é impossível que Deus se sirva da boca de um mentiroso, de alguém que desvirtua a palavra dele, para ensinar a verdade. Daí, nós devemos estar sempre atentos. Em uma palavra, os verdadeiros profetas, está no capítulo 21 do Evangelho 89, se revelam por seus atos. Eles são percebidos, como nós falamos antes. Nós vemos neles os ensinos de Jesus sendo colocados em ação. Enquanto os falsos profetas se apresentam como enviados de Deus. Os primeiros, os verdadeiros, são humildes e modestos. Os segundos, os falsos profetas, são orgulhosos e cheios de si. Falam com altivez e sempre parecem temer não serem acreditados. Uma mensagem do Espírito Erátusto, muito interessante, né? Então, aquele que é falso profeta, ele precisa, vamos trazer agora para o século XXI, ir ao seu programa de televisão, ou subir no púlpito, ou estar lá na frente, na casa espírita, tocando tambor, chamando a atenção com muito estardalhaço para a sua pessoa. Ele precisa bater no peito e dizer: eu sou profeta, eu sou um enviado do Senhor. E ele fala alto, ele grita, ele usa as mídias sociais, ele faz um escândalo tremendo, não é verdade? Ele, na casa espírita, inventa um monte de coisa para ele ser destacado. Ele coloca uma faixa do peito de profeta, grande médium, piscando, né, de preferência, para que as pessoas vejam ele. Já que ele não tem virtudes para mostrar, ele precisa atrair a atenção daqueles que estão ainda dormindo. Já os verdadeiros trabalhadores do Senhor são simples, passam por nós muitas vezes sem percebermos, fazem trabalhos maravilhosos, sem alarde. Muitos nem ficam sabendo quem foi aquele que desenvolveu aquele trabalho. E quando alguém vai procurar, encontra uma pessoa tão humilde, tão simples, no interior desse Brasil afora, pelo mundo afora,
São aqueles homens humildes e, acima de tudo, modestos. Não atraem atenção, mas eles são percebidos por nós. São as suas ações, são as suas atitudes, o seu trabalho do bem que mostra quem eles são. Enquanto os outros precisam dos holofotes virados para eles. E eles falam com muita veemência, com muita altivez, porque lá no fundo do seu inconsciente, eles sabem que são lobos. E eles temem não serem acreditados, porque eles sabem que o que eles dizem não tem a chancela do Senhor. E isso é uma coisa que Erasto chama a nossa atenção, que os espíritos superiores nos alertam. Prestem bem atenção. Por que somos iludidos? Porque os falsos profetas existem, é claro. Eles existem. Mas por que somos iludidos? Será que nós somos vítimas? Será que nós somos coitadinhos? Porque o próprio Kardec diz que não há arrastamento que a gente não possa resistir. Então, por que será que ainda somos iludidos? Nós somos vítimas dos falsos profetas porque o seu discurso vai ao encontro dos nossos anseios. Tem uma questão aí de sintonia. Eu gosto dos cantos da sereia. Talvez Jesus tenha achado importante nos alertar inúmeras vezes quanto aos falsos profetas, porque por trás deles, dando-lhes suporte, encontra-se a principal de nossas fraquezas, nossos desejos. Eles sabem disso. Eles sabem que nós queremos ser agradados, que nós temos interesses. E aí eles se apropriam desse conhecimento e vêm ao nosso encontro. E nós os abraçamos. E nós nos deixamos levar. A famosa Maria vai com as outras, não é verdade? Cego guiando cego. Então nós não somos iludidos. Nós abrimos as portas para que eles entrem. Os falsos profetas são apenas depositários desses desejos que nos afastam do caminho da verdade. Eles detêm esse conhecimento. Eles detêm esse conhecimento. E nós permitimos que eles nos manipulem. Porque, de alguma forma, esperamos que eles atendam às nossas aspirações sem que nós precisemos fazer muito esforço. Não é? E aquela coisa. Hoje, vamos à casa espírita, vamos à igreja para participar da corrente da prosperidade. Porque eu quero melhorar o número que está lá no meu contra-cheque. Então, o pastor A, o médium B, disse que se eu participar daquela corrente, se eu for até lá, ele vai fazer com que caia sobre mim muitas riquezas. E eu quero ter 3 casas, 4 carros, 2 iates, quero ter muito dinheiro, quero ter bens materiais, quero ter uma vida maravilha de rajá. Então eu vou procurar o falso profeta, porque ele me prometeu bens materiais. Ele prometeu que eu não preciso mudar a minha conduta para ter as maravilhas do mundo, para alcançar a felicidade. Eu posso alcançar isso se eu fizer algumas coisas. É muito mais fácil do que eu renunciar a certas coisas que eu gosto, não é verdade? Porque ele me prometeu isso. Então, eu acredito nele.
tem que mudar a conduta, tem que fazer educação dos sentimentos, educação da mente. Nossa, isso é tão cansativo. Mas ele falou que se eu doar isso, se eu doar uma quantidade X, eu vou receber o triplo dessa quantidade. Se eu agir assim, se eu agir assado. Então ele me deu um caminho aí. Eu acho que é o caminho das pedras. Eu vou seguir. É muito mais fácil do que eu buscar me renovar. Então, por que somos iludidos? Porque nós nos deixamos envolver, não é? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Iludir-se a respeito da realidade é a marca que define a ignorância, causa potente de sofrimento. Jesus falou isso. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando eu quero me iludir a respeito da realidade, eu estou mostrando que ainda sou altamente ignorante. E isso, com certeza, irá potencializar no futuro as minhas dores, os meus sofrimentos. A aceitação corajosa do sofrimento e do fracasso nos protege do engano, das suposições e das crenças ilusórias. Conhecer a realidade, viver essa realidade sem ilusões, vai com certeza me auxiliar muito a não me permitir ser arrastada pela tempestade. O Cristo verdadeiro nos convida a interiorizar e repensar a nossa história. Ele dizia assim: tendes ouvido os falsos cristos e falsos profetas, que lhes prometeram maravilhas, mas eu, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro enviado do Senhor, vos digo. Então, quando ele diz isso, há uma renovação no ensinamento. Ele nos alerta: tendes ouvido muita coisa por aí, mas eu, que sou o caminho, a verdade e a vida, vos digo. Então, quando ele nos diz, vamos prestar atenção, porque está vindo aí um grande ensinamento. Ele buscava libertar o homem de suas pobrezas psíquicas. E ele diz: eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida. Porque os lobos em pele de ovelha querem destruir as vidas das minhas ovelhas. Mas eu, pastor, o verdadeiro pastor, vim para dar vida às minhas ovelhas. E eu quero que eles a tenham com abundância. Jesus promove em nós todos uma revolução interior. E ele diz, bem claro: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. A verdadeira água, a água que sustenta, a água que alimenta, a água que dá vida. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água. Está lá em João, capítulo 7, versículo 38. E encerrando o nosso seminário, nós vamos ver que Jesus nos oferta a vida plena. Está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. Afastai-vos dos falsos profetas. E Jesus nos conclama dizendo: vinde a mim, todos os que estáis fatigados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não procurem aqueles que oferecem facilidades para que vocês vençam os seus obstáculos. Vinde a mim, porque eu sou o caminho, eu sou o médico das almas, eu sou o verdadeiro pastor das ovelhas. Vinde a mim, todos os que estáis fatigados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve.
O jugo do Senhor é a aceitação dos seus ensinamentos. Se nós aceitarmos os ensinamentos do Senhor, mas não só aceitarmos, não só abraçá-los, mas deixar que eles penetrem em nós e depois colocar esses ensinamentos em prática, porque a caridade é o amor em ação. Isso vai nos libertar, porque esse é o jugo do Senhor. E não é nada tão duro assim. E esse jugo é leve, porque o Mestre é um mestre de amor, que nos veio ensinar que Deus é o Pai, que a tudo proporciona aos seus filhos. É o Pai que nos permitiu e nos permitirá ter quantas reencarnações necessitarmos, até que aprendamos a sua lei e a coloquemos em prática. Então, devemos nos afastar dos falsos profetas e aceitar a oferta de vida plena que o Senhor nos oferece, atendendo a esse chamado, quando ele diz: vinde a mim, todos os que estáis fatigados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Então, que nós, meus irmãos, possamos atender com muito amor no coração e determinação esse chamado, essa conclamação do Mestre Jesus, que não nos deixemos mais iludir pelos falsos profetas, mas sim buscar o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Mestre, e segui-lo pela eternidade. Nesses momentos, meus irmãos, nós estamos aqui encerrando o nosso seminário. Esperamos que essa mensagem, né, essa bela mensagem do Mestre Jesus possa ter tocado os nossos corações e possa fazer com que nós não nos permitamos mais seguir palavras vãs. Muitos dirão: eu sou Cristo, eu sou o Mestre, mas nós só temos um Mestre, e este é o Mestre Jesus. E só a Ele nós devemos seguir. Então, eu agradeço a todos vocês, meus irmãos, terem estado conosco até esse momento, refletindo juntos sobre a palavra do Senhor, e esperamos e pedimos a Deus, Pai Todo-Poderoso, que abençoe a todos vocês, companheiros nossos de caminhada, companheiros de doutrina, companheiros de fé. E pedimos a Francisco de Assis que derrame sobre todos nós a sua atmosfera bendita e sagrada de verdadeiro seguidor de Jesus. E agradecemos ao Mestre e agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui na manhã de hoje falando das maravilhas que são os ensinamentos do Senhor. Muito obrigada a todos. Agora convidamos a nossa irmã Denise para fazer a conclusão do nosso seminário. E após a nossa prece de encerramento, aqueles irmãos que quiserem se colocar, falar alguma coisa, poderão ficar à vontade. Bom, gente, maravilhoso estudo, obrigado, Rose. E pedimos agora a nossa irmã, querida irmã Rosângela Figueiredo, que nos dê a honra de fazer a prece de encerramento da manhã de hoje. Assim, com os nossos corações em festa, desencarnados, encarnados, que aqui estamos junto a todos
a todos vocês, agradecemos. Agradecemos as lembranças de amigos que fomos em outras jornadas, em outras caminhadas. Agradecemos o carinho que sempre nos dão ao lembrar de nós, amigos queridos. Quantas lembranças bonitas, quantos momentos de alegrias passamos juntos, quantos seminários trabalhamos anteriormente lá no CEOI. E hoje aqui, junto a todos vocês, estamos neste seminário, neste novo espaço, nessa nova ferramenta de trabalho. Estamos felizes também e agradecidos. E juntos a vocês podemos dizer muito obrigado. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Francisco de Assis. Obrigado, Jesus, por aqui e por este dia, por esta manhã, termos todos nos reencontrado. Muito feliz. Aquela alegria que sempre nos traz tranquilidade no coração. Aqueles abraços que dávamos, aqueles sorrisos, aquelas brincadeiras. Como é bom estar perto de vocês. Sim, amigos. Estamos sempre juntos. E continuaremos nesta longa caminhada, trazendo dentro de nós o Mestre Jesus, o Mestre amado. Parabéns. Parabéns a todos nós. Parabéns por mais um ano de trabalho, de aprendizado, neste caminho de luz. Sigamos em frente, companheiros. Sigamos em frente com muita alegria, com muita serenidade. É muito bom estar aqui. Assim, queridos, só temos a agradecer. E pedir a Deus, Pai Todo-Poderoso, por todos. Por todos aqueles que aqui estamos, por todos aqueles que aqui trabalhamos, por esta doutrina abençoada, por este Evangelho do Mestre amado. Sim, união é o que trazemos para vocês e para todos nós. A alegria, a cantoria, o amor. Que o nosso querido Mestre amado, o nosso querido Jesus, possa e está nos amparando e abençoando a todos. Sigamos em frente, companheiros. Estamos todos unidos, como sempre estivemos, em várias e várias outras reencarnações, nesta reencarnação, e felizes sempre. Que possa o amor do Cristo amado cada vez mais nos transformar num grande elo ou num grande colar de amor. Assim, que este seminário que hoje assistimos e participamos desperte em nós também, desencarnados e encarnados, a atenção, porque só há um Cristo, o Cristo amado, que está junto a nós, sempre, sempre.
Obrigado, companheiros. Obrigado, queridos amigos, por nos proporcionar esta manhã abençoada, por nos proporcionar este reencontro de almas, por nos proporcionar este momento de felicidade, em que aqui sentimos a presença da equipe que cuida desta casa e a qual também fazemos parte. Obrigado, queridos. Provavelmente fique no coração e na mente de alguém. Quem é? Quem são? Somos os seus amigos. E aqui estamos para dizer: sigam em frente. Estamos todos juntos. Estamos todos trabalhando, aprendendo e difundindo também esta doutrina de amor. Quem somos? Somos os seus amigos de tanto tempo. Todos aqueles que amam vocês profundamente. Amam de todo o coração. Obrigado, Senhor. Que esta manhã que recebemos estas mensagens, estas reflexões, elas possam falar profundamente ao nosso coração. Sim, Senhor. Aqui estamos e estamos dizendo sim ao trabalho. Sim a esta caminhada. Sim a você, Jesus amado. Sim a você, querido e amado Francisco. Obrigado por tudo. E que tenhamos paz sempre em nosso coração. E que sejamos, como diz a oração, um instrumento da vossa paz. Muito obrigada. Que assim. Agradecemos a Rosângela por essa prece e agradecemos aos amigos espirituais por essa mensagem de incentivo, de consolo, de alegria para todos nós que somos realmente uma só família, né? Estamos todos juntos. Nós somos uma família em Cristo, somos irmãos. Então, só temos a agradecer a Deus, aos amigos espirituais, a Francisco de Assis, a Jesus Gonçalves, a Aristides Silva, doutor Bezerra de Menezes e outros irmãos de outras casas espíritas, orientadores, irmã Sheila e vários companheiros que tanto nos ensinaram e continuam nos ensinando e, quando precisam, puxam a nossa orelha para que a gente prossiga a nossa caminhada divulgando esse evangelho, essa doutrina que tanto nos consola, que tanto nos ajuda, que tanto nos ilumina. Então, hoje, com certeza, não é só um dia do seminário, é um dia de grande festa. Dia 12 de outubro, amanhã, nós estaremos comemorando 4 anos de atividades na Seara do Senhor, a Casa Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis, e nós agradecemos muito a Deus por ter nos dado essa oportunidade de criar esse espaço onde nós podemos divulgar o Evangelho, como gostamos sempre de fazer, mas com a ajuda, nunca sozinhos, com a ajuda de todos esses companheiros. E um dia, quando essa pandemia acabar ou diminuir, nós retornaremos, todos nós, à nossa casa física, para continuarmos o nosso trabalho. Enquanto isso não acontece, nós continuamos trabalhando virtualmente, que é muito bom também, porque o Senhor assim o quer e assim nós faremos. Então, meus irmãos, eu quero deixar aqui um abraço virtual, um abraço verdadeiro para todos vocês, um beijo no coração. Antes, nós encerrávamos nossos seminários nos abraçando. Lembra que Jesus nos ensinou? Vamos fazer da mesma forma. Vamos nos abraçar, vibrando,
com muita energia, com muito amor, porque esse abraço é mais poderoso ainda, porque é a energia que sai do nosso coração, que sai da nossa mente, e ela se espalha por todo mundo, atingindo a todas as pessoas, onde quer que elas estejam, em todos os cantos do nosso planeta. E essa energia, esse abraço é poderoso, porque ele vai com as vibrações dos amigos espirituais, dos nossos guias, dos nossos orientadores e de Jesus e do Senhor. Então, eu quero desejar para todos vocês um ótimo domingo, muito trabalho no bem, muita saúde e vontade de realmente buscar Jesus cada vez mais. É o verdadeiro guia. Bom, um beijo no coração para todos. E quem quiser se manifestar, falar alguma coisa, fique à vontade. Parabéns, Obrigada, Rose. Obrigado por tudo. Parabéns. Parabéns para você, Rose, como sempre, né? Nos ensinando um pouquinho mais, né? Então, Obrigada. muito obrigada. Obrigada também a todos vocês que estão aqui. Parabéns, Rose. Tá bom? Parabéns. Beijo. Parabéns, Rose. Obrigada pela companhia. Bom domingo a todos, sem palavras. O Francisco trabalha de Jesus. Gelado aqui, ó. Então, Sem palavras. tchau, Parabéns, amiga Rose. Parabéns a todos nós. firme e forte. Beijo. Obrigada pela companhia de todos. Beijão. Fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe sempre. Bom domingo. E sejam boas ovelhas, hein? Boas ovelhas. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, gente. Obrigado a todos pelo carinho, pela atenção. Fiquem com Deus. Obrigada. Beijo. Fica com Deus. Tchau, beijo. Até a próxima. Obrigada.